Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Damos início nesse momento ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde e Bem-Estar, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco, o bloco de cultura, temos a honra, a satisfação de receber como convidada a escritora e professora Rosiane Abrantes. Muito boa tarde, professora Rosiane. É uma alegria recebê-la aqui no nosso programa do Grupo Mônaco. Vamos iniciar a entrevista lhe perguntando, Rosiane, como e quando você iniciou a sua carreira de escritora? Bem, foi o seguinte, eu tinha terminado minha faculdade de turismo, né? Então, eu estava casada e a pessoa que estava comigo dizia, não quero mais que você trabalhe, não sei o quê, então eu perdi os contatos. Aí eu fui um dia na Fundação Leão 13, que minha avó era professora de arte, então eu achei interessante, alguns jornais da região, lá em Maricá, estava dando aula lá em Maricá, e eu falei, gente, que legal, a sedutora Maricá, não sei o quê. Eu fiquei assim, gente, sabe que eu podia escrever sobre turismo e cultura? Ter um caderno, sei lá, fazer alguma coisa na minha área, gente, já que eu não tenho mais contato com nada, então por que não? Aí eu comecei a escrever, pesquisar, tal. Aí chegou um dia, eu falei assim, agora eu vou lá nos jornais. Aí eu fui, foi Correio da Cidade, tá até aqui. Foi Correio de Maricá, não, Jornal de Maricá e o outro Correio de Ponta Negra, que depois foi Correio da Cidade. Aí o que aconteceu? Fui assim, na cara e coragem mesmo. Aí escrevi, falei para a pessoa, olha só, eu sou professor, eu fiz faculdade de turismo, só que eu perdi os contatos. Aí falei tudo para a pessoa, sabe? Fui assim, e aí eu falei, olha só, mas tem uma matéria aqui interessante, porque eu sou jornal, só falo de política, assim, por que não escrever sobre Maricá, turismo, cultura, tem um caderno de cultura? Aí a pessoa, deixa eu ver, aí olhou, interessante. Aí a pessoa aceitou colocar, né, nessa edição. Aí eu falei assim, então tá, olha só, se o pessoal gostar, vai ficar. Se não gostar, aí tudo bem, então você não... Né? Eu falei, então tudo bem. Aí a pessoa colocou e várias pessoas telefonaram, amei aquele caderno de cultura, aí não sei o quê, vai ter mais, não sei o quê. Então, aí eu fiquei escrevendo nesse caderno aqui, nesse jornalzinho aqui. A sedutora Maricá, então comecei a escrever sobre a parte de turismo. Aí depois... escrevi outras matérias também no mesmo jornal, Turismo e Cultura. Escrevi esse aqui era o jornal na época do PT. Tinha nada com PT, nada com coisa, mas outras palavras. Mas só que o pessoal gostou também do que eu escrevi no... Aí você sabe por que, Rosiane, você não escreve alguma coisa ligada à cultura? Aí eu escrevi sobre cultura, aí eu botei assim, turismo e cultura. Aí eu botei assim, Peraí, deixa eu botar aqui o óculos, gente, porque senão não dá para ler. O nome aqui, Hospitu Publicum. Aí todo mundo ficou interessado nesse tema e tal, eu queria as hospedagens antigamente, então comecei a falar alguma coisa sobre turismo. Aí nessa coisa, que eu botei essa matéria aqui, poxa, muita gente ligou para o jornal, achou muito interessante, gostaram, então eu fiquei não sei quanto tempo também escrevendo nesse jornal. Aí desse aqui, do jornal de Maricá, eu fui no jornal Correio de Ponta Negra, que era da Alessandra, ela era uma senhora grega que... Ela me amou, adorou. E tinha até o editor, acho que você conhece, Carlinhos, é aquele que... eu esqueci o nome dele, Bosco? Sim. Bosco, que até acho que desencarnou, né? Então, era editor. Aí eles gostaram também do que eu escrevi, então também escrevi. Então, eu escrevi 3 jornais de Maricá ao mesmo tempo. Quer dizer, para quem não tinha nada, então eu fiz. Então, comecei a aparecer na cidade, que é a cidade pequena. Pô, eu gostei dessa matéria, andava na rua. Ih, Rosiane, não sei o que lá, papapá. Então, aí o Bosco falou assim para mim, e Alessandra, por que você não escrever, não fazer cobertura do carnaval? A gente vai precisar de uma pessoa. Então, fiz cobertura do carnaval de Maricá. Esse foi peraí, deixa eu ver o ano aqui, que eu já até esqueci, tanta coisa. 95.
Aí teve a Biafest também, em 95. Também fiz a cobertura aqui, ó. Aqui tá a credencial da imprensa, também pelo Correio de Ponta Negra, que depois passou a ser o Correio da Cidade. Então, nessa Biafest, aí teve isso aqui. Foi o Colégio Regina Patrick, patrocinou o evento. Então, como eu estava responsável para fazer a cobertura, então estava aqui junto com os artistas naquela época, que Maurício Matéria novinho ainda, o Jorge Benjó, que era Jorge Ben, o Netinho, que está no auge da carreira naquela época, o Timar e a Sandra. Aí, por que Maurício Matar está olhando, rindo assim? Porque eu contar a história que aconteceu. O rapaz que estava fotografando passou mal, aí ele me deu a máquina, disse, por favor, fotografa aqui, Maurício Matar chegando, você quer? Ah, tá bom. Só que estava fechado, eu não vi. Aí eu fiquei, cadê o Maurício Matar? Ele caiu, fez assim com a mão, assim, só que não deu para fotografar, ele fazendo assim, rindo pra caramba. Como é que você ia tirar minha foto, né? Você tá fechada a câmera, isso aqui. Então, por isso que ele tá rindo assim, desse jeito, né? Então, eu paguei o mico. Mas foi legal. Então, foi assim o início da carreira, então. Foi engraçado até, foi até bom nesse sentido. Aí o Jornal de Correio de Ponta Negra, aí passou um tempo, eu voltei para Niterói. Ele me chamou para fazer a cobertura também no jornal, mas aí eu não pude, porque eu estava grávida, naquela época eu estava grávida. Mas eu falei assim, não, eu posso fazer alguma coisa, eu posso escrever para o jornal alguma coisa. Ah, então eu preciso, a Alessandra falou, puxa, eu preciso assim, de alguma coisa que falasse sobre os carnavais antigos. Aí eu falei, então já sei, vou no Museu Carne Miranda e vou pesquisar. Fui no Museu Carne Miranda, aí trouxe para o jornal e escrevi. Aí tá aqui, ó. Aquelas roupas de antigamente, aquelas coisas, então passei tudo. Então tem aqui todas as histórias das escolas de samba, no início. Muito interessante aqui, muito interessante. Perfeito. Bom. Aí, então foi isso, dos jornais, mas aí desse aqui... Esse foi o início. No início. Aí o que aconteceu? Eu só vou falar logo de tudo, juntar os jornais todos, porque já que eu botei tudo em ordem aqui, quando eu organizei minha pasta, nem sabia que a gente ia falar sobre isso. Então, eu posso comentar? Posso falar ainda dos restantes, dos jornais? Que aí eu já falo tudo dos jornais todos, né? Pra gente... Foi o início da carreira. O início da carreira foi com esses aqui. Eu não gosto de botar, mas tudo bem. Então, a gente tem que botar. Aí, o que aconteceu? Aí, em 96, já que está em 96, para poder ter uma ordem aqui, esse aqui foi um concurso de poesias. Vou até tirar daqui para vocês olharem melhor. Um concurso de poesias... Acho que até a gente participou, não sei se na época nós estávamos, não estava? Isso, então. Música da Poesia em 1997. Então, fui Música da Poesia em 1997. Então, esse eu fiz o quê? Teve um fundo musical, foi aquela música Ghost, né? Foi um fundo musical do Ghost. E eu fiz uma poesia para o meu filho, que tinha desencarnado em 97. Eu posso ler a poesia, Pode ler a poesia. É meio triste, né? Tem gente que não lê. Tem gente que não fica meio assim. Um ser de luz, a este mundo vieste resgatar a conduta de outrora. Dentro do ventre já sofria dura prova. Viajou de várias terras, revestido no corpo de bebê, nascia. Mãe e filho, dois seres sofriam. Um na incubadora, outro fora ao espia. Não chores por mim, mãe querida, antes louve minha sorte, pois acordei para a vida nos braços da própria morte. Aí dedico esse poema ao meu filho, Samuel Vitório, que desencarnou do 4/3/97. Então eu fiz essa... E com aquele filme, o Fundo Ghost, né, da música Ghost. Então... Emocionante. Aí depois disso, fiz uma matéria em 2000, depois eu vim para Niterói, e aí me convidaram para escrever no jornal Opção. Aí, nessa época, eu já não estava mais com a parte de turismo. Eu já tinha feito um curso, mas aí depois eu vou falar sobre outros cursos na área de saúde, aí eu vou falar desses cursos. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma coluna sobre holística, que tem a ver com saúde, a terapia, o perdão. Então, comecei a escrever sobre... Fiquei 2 ou 3 anos escrevendo nesse jornal, sobre vários assuntos ligados à área de saúde. Aí depois também me convidaram para escrever, não sei se você conhece, o jornal Revista do Coração. Eu escrevi sobre considerações sobre o estresse, essa página, mas eu tinha uma, Carlinhos, que era linda, era a revista inteira sobre lavanda, tudo em violeta, falando sobre a lavanda, então era muito lindo também. Então, por último, eu escrevo hoje um jornal Correio da Cidadania, em Araruama, aí eu mudei de holística, passou para medicina integrativa. Por quê?
Porque os médicos do Sírio-Libanês e do Alberto Einstein estão tendo aulas de pós-graduação a respeito da medicina alternativa, ou a medicina holística, né, juntando com a medicina tradicional. Então, hoje eles têm essa aula que é interessante. Tem uma aula no hospital sobre isso, para ajudar quem está com câncer, quem está com outras doenças. Então, ajuda realmente. Então, até peguei essa revista aqui, o Galileu, que fala sobre isso, a medicina dá o braço a torcer, adotados por hospitais de todo mundo, incluídos no SUS, os tratamentos alternativos são cada vez mais estudados e aceitos pela ciência. Galileu, então, tá revista Galileu. Entendeu? Então é isso, sobre toda a minha parte ligada a jornais. Agora vamos passar para quantos livros publicados? Bem, tenho aqui, o primeiro foi, quer dizer, na realidade, né, Carlinhos, foi esse aqui, né, esse livretinho que eu botei, né, que não foi publicado, né, que é esse que eu mostrei a vocês, né? Sim. Começou a ideia, vamos dizer publicado. Assim, né? Publicados são esses aqui. Sementes para o Novo Milênio, é um livro de filosofia, a editora parceria da editorial, Pensamento dos Grandes Mestres da Espiritualidade, que muitos perguntam por que dessa roda, dessa ligação aqui. Isso aqui é a roda de Sansara, que tem na Índia, né? Então, a pessoa trouxe para mim isso aqui, a roda de Sansara, conforme ela é na Índia. Aí eu juntei com o signo dos zodíacos, aí ficou uma roda junto com a outra. Então, porque as pessoas têm curiosidade com relação a isso. Então, aqui tem vários assuntos, né, sobre vários mestres. Eu falo sobre Annie Besant, aí falo algumas frases sobre eles, Ramatiz, Allan Kardec, Jung, Blavatsky, Yogananda, Rabindranath Tagore, Krishnamurti, Emerson, Shokutsui, Conde de Saint-Germain, Confúcio, Mahatma Gandhi, Khalil Gibran, Alberto Holden, além dos provérbios chineses, ingleses, o Corão, a Bíblia também, eu falo alguma coisa de Jesus Cristo, né, o sermão, que mais? Bhagavad Gita, Talmud. Então, tinha esses livros, alguns livros que eu guardava lá em casa, e eu escrevi algumas coisas, então passei para cá, né, para esse livro aqui. O outro livro foi lançado em 2004, se não 2002, que foi um romance cigano, da categoria romance. Por quê? Ele é todo romanceado. A pessoa, a Yolanda Pinheiro, né, ela fazia eventos e tal, então ela tinha um lugar que ela trabalhava com uma cigana, vamos dizer assim, então ela queria que escrevesse a vida dessa cigana, a história dessa cigana. Então ela só falou onde nasceu, o nome, e eu praticamente fiz o livro, né? Então tem algumas coisas que também tem aqui dentro da medicina holística alternativa, né, atrás. Então, quer dizer, tem cristaloterapia, quer falar alguma coisa que até as pessoas perguntam, porque é melhor até falar o que tem. Na infância, adolescência, tudo dentro da língua. O que acontece? Por que atrás da última carroça? Porque essa moça que era gade, ela não era cigana, ela seguiu esse bando de ciganos e acabou que ela casou com um cigano. Aí fez parte, né? Ela se tornou uma cigana, esqueceu a família dela e começou a aprender tudo que tem dentro do clã cigano, né? Então, todas aquelas coisas, pode isso, pode aquilo, tem que ser assim, assado. Então, ela aprendeu a lidar com os cristais, a lidar com os aromas, a lidar com o chá, cerimônias, etc. Então, tem muita coisa aqui interessante aqui, mas tudo romanceado. E quais os temas preferidos e os autores? Eu vou falar, então, os temas preferidos, autores. Tá, só vou falar só uma coisa que eu lembrei agora, Carlinhos. Que esse aqui quem foi a empresa estadual. Sim. Tá, que patrocinou esse livro. Por quê? Porque eu fiz a metade desse livro para as crianças da FIA. Porque eu estava fazendo faculdade de pestalose e terapia ocupacional, então vi que estava faltando algumas coisas. Aí eu tive essa ideia de fazer um trabalho, não sei se aqui até está aqui um projeto, eu fiz um projeto, então eu fui agraciada, né? Eu quero até agradecer a empresa estadual, eu sempre agradeço, porque e essa ajuda aqui, esse projeto aqui para as pessoas verem que eu fiz o projeto, ó, empresa estadual do Rio de Janeiro, tá tudo aqui, tudo que estava precisando, a gente colocou aqui, eu e as terapeutas.
Tá? Metade do livro foi tudo para comprar bola de fisioterapia, todo o material que necessário. Foi editado, então, pela imprensa oficial do Estado de Janeiro. Isso. Tá? Então é isso. Agora, então eu pergunto quais os temas preferidos dos autores que eu sou cabalista há muitos anos, né? Eu leio tudo quanto é tipo de estilo de cabala, cabala judaica, cabala mística, cabala, tem, né, aquelas cabalas mais pesadinhas também, mas aí eu até li no passado, mas não gosto muito de ler, que tem muita coisa de estrela, de símbolos em aramaico, em hebraico, uns negócios, uns ritos que não tem nada a ver, mas aí, agora a cabala mística, algumas são interessantes, como também tem a cabala e a psicologia. Então, a cabala fala que é a porta de entrada para o conhecimento e fala da árvore da vida, que é o macro-universo, porque nós somos um micro-universo. Então, todos nós estamos contidos, tudo está contido na cabala. Né? Então, quer conhecer a vida, quer se conhecer, leia a cabala, leia a árvore da vida, porque você vai ter um conhecimento amplo de tudo que está acontecendo. Então, eu aprendi muita coisa com a cabala, sabe, Carlinha? Muita coisa na minha vida. Então, eu estava lendo agora, ultimamente, eu estava lendo um livro que é Cabala e a Psicologia, de Zev Halevi, o autor. E também, por causa desse outro trabalho que eu estou fazendo do livro, né, desse terceiro livro, é sobre um livro chamado Fisiologia da Alma, de Ramatiz. O mestre Ramatiz, né, que viveu na Terra há 5.000 anos, né? Então, quem psicografa, né, esse livro é o Cecílio Myers, né? Cecílio Myers. Então, ele parece livro de física quântica, gente. Parece uma coisa que, porque tudo que fala, ele fala de energia. Nós somos feitos de energia. Quem estuda isso, quem estuda a medicina tradicional chinesa, quem estuda a medicina oriental, sabe disso, porque a medicina tradicional não fala quase nada, né, sobre energia. Então, e agora, hoje que a física quântica está dentro dessa área e está falando sobre isso. Então, esse livro aborda sobre deixa eu ver, alimentação carnívora e alimentação vegetariana. O que você, ao comer a carne vermelha, você está colocando vários fatores para dentro do seu corpo físico e os seus corpos energéticos. Só vou citar um pouquinho, né, para a gente ter uma ideia do como é que é o livro. Por exemplo, o boi, quando vai morrer, ele sabe que vai morrer, qualquer animal, a gente sabe também, né? Então, quando está aquela coisa de apreensão de uma coisa, o boi, ele sente medo. Esse medo, ele vai jogar toxina dentro dele. E a pessoa que ingerir essa carne está comendo essa energia de medo, dessa toxina do boi. Além de tudo, hormônios, uma série de coisas que eles fazem, né? Então, quer dizer, e eu que sou da Associação Protetora dos Animais, a gente está vendo tanta coisa, eu choro tanto e vê tanta coisa ruim que o ser humano faz, né? É terrível. Mas então esse livro aborda sobre isso, sobre várias coisas, entendeu? Ligada a isso. Fala também de a pessoa que usa droga, a pessoa que bebe, e as consequências para os corpos também, como também fala também da homeopatia, que é bom. Então tem o lado bom, o lado positivo, então ele explica uma série de coisas. Então, praticamente, também o livro Fisiologia da Alma, você quer se conhecer, quer conhecer o corpo humano, é interessante estudar esse livro. Rosiane, além de escritora, você desempenha também outras atividades? Olha, no decorrer da minha vida, quando eu estava estudando, não estava trabalhando com turismo, né? Aí eu comecei a trabalhar também, desenvolver a parte de... eu também fiz uma parte ligada ao social, trabalhos gratuitos, né? Eventos gratuitos, evento cultural, né? E evento também ligado à saúde. Então, eu acho que eu tenho coisa aqui, porque com aquela chuva que teve, eu perdi muita coisa, sabe? Que eu tinha guardada. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para mostrar, porque eu acho que eu tenho sim, porque eu vi alguma coisa, está aqui. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar, pode ser esse aqui mesmo. Esse evento aqui, que vocês estão vendo uma banda de música, pois eu realizei aqui, olha. Deixa eu ler aqui para entender. No estresse terapia complementar, então, olha, realização Andes Enebrantes.
Aí aqui está a banda do Colégio Primo Leite. Isso foi um domingo na praça. Acho que está meio embaçado. Foi um domingo na praça ali da Ponta da Areia, aquela pracinha da Ponta da Areia aqui em Niterói. Chama-se pracinha. É, pracinha. Então, foi tudo gratuito para as pessoas, a comunidade, eles adoraram, queriam que fizesse várias vezes. Então, aí eu aproveitei o pessoal do SESC, que depois eu vou falar também, que eu já trabalhei também com um evento gratuito no SESC de Niterói. Então, eu aproveitei a maca, eu aproveitei a tenda, os profissionais e fiz esse evento. Ideia não sobra, gente. Eu não posso ficar parada. Eu tenho que fazer coisas. Aqui, ó. Tá aqui, SESC de Niterói. Eu fiz esse trabalho gratuito durante 2 ou 3 anos. Que era a Lucimar, que organizava esse evento. Agora eu esqueci o nome dela, não sei se está aqui. Hoje até ela é formada em enfermeira, mas ela tinha uma outra coisa, acho que ela tinha outra faculdade. Então ela fez esse workshop gratuito. E aqui, a Rosana Brant, eu trabalhei com florais de bar. Que eu me formei, então fiquei mais de 10 anos trabalhando com florais de bar seguido. Então tenho experiência com florais incríveis, florais de São Germano, florais da Califórnia. Então é interessante esse trabalho. Então fiz também, e eu acho que a experiência maior foi essa aqui, esse evento gratuito. Isso em 2008, né? Em 2008 eu tenho esse aqui, mas eu fiz, parece que eu comecei em 2007, eu não sei se comecei em 2006, 2007 e 2008 que eu terminei, eu não sei. Eu sei que fiquei 3 anos fazendo esse trabalho aqui gratuito. Rosiane, fale um pouco sobre sua atuação na área de turismo agora. É porque eu falo muito sobre... turismo. O tempo vai acabar. Turismo, deixa eu ver aqui o que eu tenho sobre turismo, tá? Esse aqui, eu vou ter que botar óculos, tem jeito. Tanto o computador, a gente fica sem enxergar. Quando eu não estava atuando como professora, porque eu ainda não tinha licenciatura, então eu não queria atuar como professora. Eu sou muito certinha, eu gosto de fazer tudo certinho, conforme tem que ser. Nada de entrar pela janela, conforme muita gente entra por causa de política. Então, o que acontece? Aí eu fui para Visconde de Mauá, morei um tempo em Visconde de Mauá e fiz um curso de guia de turismo. Tem a carteirinha local e nacional, na época, agora aqui, ó, pela Embratur, regional e nacional, aí depois passou a local, eles mudaram a categoria aqui. Aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer histórico, cultural, ecoturismo e meditação dirigida nas pousadas. Tá até aqui, mas está tão pequenininho, eu sei que eu não tenho mais material para isso aqui, do que aquela chuva... Acabou com o material. Então, aí foi isso. Aí depois, agora em 2012, que eu fiz a pós-graduação na Cândido Mendes, da licenciatura em turismo, para dar aula na Universidade de Cândido Mendes e Faculdades Integradas AVM. Aqui. Aí sim, que eu dei aula na FAITEC de Saquarema, 2012. Eu até gosto de colocar tudo assim. Aí eu fiz professora de Cultura, Turismo, disciplina Fundamentos e Técnicas de Turismo, Hotelaria, Turismo e Meio Ambiente e Animação Turística. Mas eu fiz outras também, que eu dei aulas de outras coisas também, outras turmas. E Ensino Fundamental e Médio, eu dei aulas de Cultura. Então foi isso que eu fiz da atuação até agora, né? E eu parei esse ano. Né, há projeto para a publicação de um novo livro, Rosiane? Sim, por quê? E o tema que vai ser abordado? Isso aí, gente, o tema que são elas, porque eu ainda estou organizando esse tema na minha cabeça, porque vai depender de mim também, que eu sou a minha própria cobaia. Por quê, gente? Então tem que me abrir, né? Tem que falar. Aconteceu um tumorzinho em um lugar, então aí eu comecei a falar assim, eu não vou fazer, eu fiz biópsia e deu câncer maligno. E eu falei, mas como eu sou muito holística, e eu já estudei, já pesquisei, até cheguei a fazer um pouco de rádio, mas aí não deu certo, quase prejudiquei o outro órgão por causa da rádio, eu parei. Então, simplesmente, não vou entrar em detalhes, eu comecei a trabalhar com quântica. Quântica é homeopatia e uma planta que muita gente conhece, chamada veloz. Eu vou falar para ajudar. Só não posso falar que a veloz é tóxica, tem que ter cuidado, você não pode pegar a veloz e preparar, não é assim, tá? Existe preparo porque é um lastex e pode matar. É uma planta venenosa mesmo, pode cegar na hora que você cortar, então tem que ter cuidado.
E essa planta existe na nossa Mata Atlântica, e alguns hospitais estão fazendo uso dela, já a parte científica já está fazendo uso dela, mas assim, em observação ainda, tá? Mas algumas pessoas já tomaram, então, tem vários blogs por aí, você pode ver, que já se curaram com a veloz, inclusive o tumor desse tamanho, diminuiu isso aqui, não foi a rádio que diminuiu, não diminui nada, só a veloz, tá? E a homeopatia que eu estou trabalhando, e a quântica, a física quântica, tá? Estou quase curada, só... Então, o tema do livro pode ser esse, não sei. É a cura do câncer de uma forma natural, pode ser. Tá? Então tem que ter acho que aí vai ter um livro científico, né? Tem que ter uma base, então eu estou entregando nas mãos de Deus e dos mestres, porque eu acredito que vai salvar muita gente. Perfeito. Bom, antes das considerações finais, estamos no final do programa, né? Eu queria que falasse também sobre um pouquinho da sua profissão de teatro. Tá. Eu posso só voltar um pouquinho? Só um pouquinho, que eu lembrei aqui de um detalhe desse Sim. aqui, pode. É porque é tanta coisa com relação ao livro mesmo, Nós gente. É do finalzinho, então rapidinho, antes de falar de teatro. Eu vou para o Gente, olha só, eu fiz um curso na Fiocruz que também vai ter alimentação viva também nesse livro. Por quê? A alimentação viva é crudivorismo ou alimentação viva. Quem está com câncer, é bom não comer comida de panela. É melhor comer comida crua, que faz bem, que tem oxigenação, vai ajudar muito no tratamento. Então, você pode intercalar um pouco de panela, um pouco de comida crua, porque a gente tem que ter equilíbrio, né? Como cabalista, coluna do meio. Então, é isso. Tomar um pouco de limão, tá? Que é ácido, a forma básica, porque quem está com câncer é acidez, tá? Então, que eu posso ajudar nesse sentido. Depois eu falo mais coisa. Pois não. A nossa querida Rosiane, também, a Rosiane Abrantes, é professora de teatro e também dançarina, né? Eu gostaria que, nesse momento, a professora nos desse as considerações finais. Tá. Eu dei aula de teatro nessa escola estadual Menezes Vieira, meus alunos aqui da aula de teatro. A garota está até com a roupinha. Aqui, esse aqui foi da escola, esse aqui não. Esse aqui também foi da igreja evangélica. Também escrevi peças dentro, né, do texto bíblico, né, dentro dos textos bíblicos para igrejas evangélicas também. Eu escrevo, se quiser que eu escreva qualquer coisa, eu escrevo. E aqui também eu participei do Centro Cultural Banco do Brasil, participei de uma mostra de teatro do Michel Goldrin também, curta-metragem, eu meto em tudo, né? E dança está aqui. Com 14 anos eu comecei a dançar no Teatro Municipal de Niterói, balé moderno, balé clássico, dança espanhola, aí depois agora também, né, dança espanhola aqui também para ajudar uma criança também que está com problema, aqui eu estou dando aula. E aqui também participo desses eventos aqui, né, que é aqui, esse da intolerância religiosa, de vez em quando. Por quê? Porque eu sou amiga do Mir Vatiti, né, que é presidente da União Cigana do Brasil. Então ele está aqui comigo, aqui, ó, e aqui são 2 árabes, também, muito né? Obrigado. Bom, agora despeço-me agradecendo a presença da escritora e professora Rosiane e parapsicóloga Rosiane Abrantes aqui em nosso programa e os distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A etnomatemática surgiu na década de 1970 para discutir o ensino da matemática em diferentes culturas, estimulando a criatividade. A etnomatemática é uma área da educação matemática que estuda a forma como os diferentes grupos socioculturais elaboram conhecimentos que nós consideramos matemáticos. Então, grupos de toda natureza, grupos de natureza profissional, grupos étnicos, até por ser grupos de criança. Enfim, uma visão bem geral assim, da área. A matemática pode não ser universal em seus termos, mas é em seus valores. Nos primórdios da humanidade, o ser humano inventou sem querer a equação, ao garantir que tudo que há de um lado é igual do outro. O encontro de etnomatemática do Rio de Janeiro aconteceu em setembro aqui na UF, na Sala Paulo Freire, na Faculdade de Educação. O evento surgiu da necessidade de um encontro regional para discutir a etnomatemática, que antes só era pauta em congressos nacionais.
Nós estamos pela primeira vez, né, fazendo um encontro regional. Existia uma demanda da área de etnomatemática. Os encontros de etnomatemática se resumiam aos congressos brasileiros. Então, são eventos maiores, no nível nacional e internacional. E sempre houve uma necessidade de fazer encontros locais, para que os pesquisadores, os outros grupos, pudessem interagir entre si e conseguir se conhecer, saber o que um está pesquisando, o que o outro está buscando conhecer melhor da área. A preocupação é trazer teoria para o grupo, pensando nessa relação etnomatemática, que é o tema do encontro, com a sala de aula, com a pedagogia da matemática, com o ensinar a aprender matemática, que é uma dos impasses que a etnomatemática vem passando ao longo dos 30 anos que ela está aí, mais ou menos, que é essa relação com ensinar a aprender. Ela nasce, ela é inaugurada pensando nisso, que ela seria um caminho para levar a ensinar a aprender a matemática de um outro modo, mas não deu muito certo. Então, onde ela se dá muito bem, com uma linha de pesquisa, como essa postura mais do antropólogo, olhando outro grupo culturalmente diferenciado, e dentro de uma perspectiva mais da história da matemática. Um dos palestrantes do dia foi a pesquisadora Darlinda Moreira, da Universidade Aberta de Lisboa. Ela defende o uso da etnomatemática dentro da sala de aula e com grupos diferenciados, buscando uma melhor compreensão da matemática por parte dos alunos. O enfoque na pesquisa tem sido sobre a abordagem etnomatemática dentro da sala de aula e com grupos diferenciados. Portanto, as relações, digamos, entre a etnomatemática e a diversidade social e cultural, e como é que nós podemos, no fundo, juntar estas duas abordagens para fazer com que haja mais sucesso escolar, neste caso no ensino da matemática. Este é um. O outro enfoque, o outro grupo é com a educação de adultos, que ultimamente tem tido uma grande expressão em Portugal e, portanto, é como é que se pode fazer o trabalho na área da matemática, utilizando as perspectivas da etnomatemática. Esta última parte tem dado realmente uns trabalhos muito interessantes e tem sido uma fonte de inspiração a conseguir trazer esta visão etnomatemática para dentro dos grupos de educação de adultos. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais uma programação e hoje nem tanto falando sobre bem-estar e saúde, muito embora o nosso convidado é tão rico nos potenciais que vamos acabar contribuindo em muito para o nosso bem-estar e saúde, não só da nossa cidade, mas do nosso estado do Rio e, quiçá, do nosso país como um todo, mediante a grandeza do nosso entrevistado, que eu tenho muito prazer em recebê-lo, Célio Hertal Rocha. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, estamos aqui para falar um pouco a respeito do livro lançado pelo Hertal Rocha, que me parece que já está quase esgotado. Há alguns exemplares na livraria Gutenberg ainda. Então, na livraria Gutenberg, vocês ainda encontram, na Moreira César, esse belíssimo livro, onde o Hertal fala sobre o estado do Rio de Janeiro, principalmente as abordagens antes da fusão do estado do Rio de Janeiro, no qual você descreve situações, inclusive dramáticas, que nós aqui no estado do Rio atravessamos, como a greve dos carreteiros, não é isso, Hertal? Quebra-quebra das lanchas. Exatamente. E é um livro em que a gente realmente faz uma incursão se situando e situando Niterói como uma cidade muito importante, capital do estado do Rio de Janeiro naquela ocasião, e, portanto, com uma contribuição maravilhosa para o nosso país como um todo. E o Hertal enfoca isso maravilhosamente bem, né? Com detalhes, com situações muito significativas para todos nós e para o nosso conhecimento histórico. E agora você traz uma nova proposta de um novo livro que se chama Um Olhar sobre o Ministério Público Fluminense. Vamos focalizar aqui.
Então, Hertal, para deixar mais algum esclarecimento seu para o nosso telespectador, eu gostaria, então... Beth, se você me der licença, pois não. Você apresentou aos telespectadores a capa do primeiro livro, Sim, Jornalismo, sim, Política e Outras sim, Paragens, em sim. que eu apareço aqui, ainda muito jovem, né, Sim. com um microfone na mão. Esse microfone foi da rádio... Você foi radialista? Fui, da Rádio Taboio, quando eu fui radialista, né? O meu início foi na imprensa escrita e imprensa falada. Nós fazíamos um jornal radiofônico. Então, as pessoas não devem estranhar que a fotografia da capa, eu com meus 20 Não, e poucos anos. Mas a gente olha e vê que é você, então, por favor. Agora, você falou uma coisa interessante. Você falou que o foco desse primeiro livro foi Niterói, o quebra-quebra das lanchas. E o foco do segundo livro? Você vê livro? como a história é a mesma, a história se repete continuamente. Eu, viajando para o Rio, fui de lancha e a lancha estava superlotada, né? E um calor imenso na lancha. As lanchas atualmente não tem ar-condicionado, quer dizer, é uma coisa incrível, não? É, uma coisa O pavorosa. quebra-quebra foi em 1959, né? No século passado. Pois é, de lá para cá não melhorou muita coisa não, né? Quer dizer, nem ar-condicionado hoje as lanchas têm. E os horários também, porque tem umas lanchas mais novas e umas mais antigas. As mais novas levam 20 e as mais antigas levam 40. Outro dia eu tomei uma mais antiga e cheguei depois. Aliás, quem tomou a mais nova chegou antes de mim, com 20 minutos. É só para dizer a você que... e eu quero aproveitar e agradecer ao UniTV essa oportunidade, a segunda oportunidade que eu venho aqui. Eu quero falar para o nosso telespectador um pouquinho do seu currículo, um pouquinho de uns dados, assim, en passant, porque senão a gente vai ficar aqui o programa inteiro. O tempo é curto, pois é. Então, alguns dados do Célio Hertal Rocha. Conhecido profissionalmente como Hertal Rocha, nasceu no município de Bom Jardim, descendente de colonos de origem suíço-alemã, né? Fundadores da cidade de Nova Friburgo. É jornalista, advogado e defensor público aposentado. É casado com Mânia Alcântara, aliás, que eu tive muito prazer em conhecê-la naquele encontro de escritores no Clube Central, onde você me apresentou a sua esposa. Ela é de Minas, é de Montes Claros. De Montes Claros. É mineira, uai. Então, a gente tem alguma coisa em comum, porque a família do meu pai meu pai nasceu em Ouro Preto, olha só. Então, a gente já tem alguma coisa em comum. E falar aqui que o Hertal tem 3 filhas e 1 filho e 4 netos. 4 netos. Que beleza, que construção beleza bonita. Neto, né? Eu tinha preconceito em ser neto. Falei, será que eu vou ser neto? Hoje eu adoro ser neto. Ser neto? Eu falo com as pessoas, a melhor coisa que tem é ser avô. Não há coisa melhor no mundo. A melhor coisa que tem é cuidar de neto. Olha, não tem coisa melhor. Que beleza. Que a gente deseduca à vontade, né, Hertal? E não tem problema nenhum. Educa e a gente deseduca. deseduca. Eu vou me meter aí nessa conversa para dar Bené. meu boa tarde ao Hertal. Com certeza. E claro, primeiro dizer que é um prazer revê-lo. Né? Estive com você no lançamento do livro de Elizabeth. Sim, meu amigo Hertal prefaciou meu livro. Na Sala Carlos Couto. Sim, na Sala Carlos Couto. Eu conheci pessoalmente, trabalhamos juntos. Pois é. E, claro, parabenizá-lo porque você lançou o seu livro e altruistamente fez a doação. É como sempre, né? O livro, eu não tenho nenhuma vantagem pecuniária no livro. Todos os meus lançamentos são em favor de entidades filantrópicas. Então, esse é o lado humano. Eu tô querendo um lugarzinho no céu, né? Não, mas eu acho que você está plantando bem aqui. Plantando bem. Você está plantando bem. Você está plantando. Hertal, então vamos aqui falar um pouquinho sobre o seguinte. Eu tenho aqui algumas coisas que eu não gostaria que ficassem sem que nós abordássemos, que foi a questão de como você iniciou no jornalismo. Eu sempre gostei de literatura e tal. Quando eu mudei para Niterói, o meu primo, José Luiz Hertal, era deputado estadual e era colega do Dr. Alberto Torres,
que depois teve uma influência grande na minha vida, né? Foi até meu padrinho de casamento. Bom, então o Zé Luiz pediu ao doutor Alberto que me desse uma oportunidade para ser repórter no Fluminense, no ano que ele comprou o jornal, em 1954. O Fluminense sempre foi um jornal tradicional, né? Mas naquela época não era o jornal que é hoje, era um jornal só de classificados praticamente. E o doutor Alberto mandou que eu fosse ao jornal, procurasse o secretário do jornal, Emanuel Tavares, e me arranjou um lugar de repórter. E eu fiquei 44 anos no jornal ao lado do doutor Alberto, recebendo os seus ensinamentos, né? Que coisa Ele era maravilhosa. um professor de vida, um homem extraordinário, né? Mas você já tinha uma veia... Eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de ler muito e tal. Tanto é que quando eu vim para Niterói... Você já chegou em Niterói participando do Grêmio... Foi. Porque isso foi em 54, né? Em 54 eu estava com 23, 24 anos, não? Mas antes, quando eu vim estudar em Niterói, com 16 anos, 17, o Sávio tinha, com o Geir Campos e o Aurélio Zaluá, tinham fundado o Grêmio Humberto de Campos. Isso, você já chegou participando do Grêmio. Que era um Grêmio literário, mandei uma carta para eles, que eu tinha vindo do interior, né? Estava estudando aqui em Niterói, e que eu queria participar daquela tertúlia literária. O Sávio, então, mandou uma carta muito bonita, me aceitando, né? E eu participei de algumas reuniões. Outro dia eu perguntei ao Sávio se ele ainda tinha cópia dessa carta. Ele não tem e eu também não tenho. Que pena. E ele respondeu uma carta maravilhosa. Foi a primeira incursão na literatura, propriamente. Mas E depois você era eu bem passei, jovem. Você estava com que idade nessa época? Nessa época foi 47, né? Eu estava com 16 anos. 16 anos. Bem jovem. Bem jovem, Então... E agora, isso foi interessante porque depois eu fui para o Fluminense e sempre fui jornalista. Eu nunca tive a oportunidade de escrever nem nada de romance, de contos, de poesia, poema, nada. Só fui... Agora é que me deu esse estalo de escrever alguma coisa, Memórias, o primeiro livro. E nisso você me ajudou. Pois e você foi maravilhosamente bem no jornalismo político e outras paradas. O livro é belíssimo. Muito obrigado. Para você ver que eu li mesmo, você anotou, vai ver riscou? Aqui, eu costumo riscar o livro todo aqui, ó. Está todo riscado. Olha lá. Estou vendo. Livro comigo é nessa base, até a orelha, olha a orelha. A Elizabeth do Vale, que me incentivou a escrever este primeiro livro, foi verdade, com o apreço e o carinho do Hertal. Muito obrigado a você pela... E eu agradeço muito. Eu tinha vontade, mas não tinha o caminho. Você, quando tem a vontade, mas não tem o caminho, a vontade você tem, então precisa que ou você arranje o caminho ou alguém lhe dê a luz do caminho. Mas se você não tiver a semente dentro de você, se você não tiver a pulsão para a coisa, ela tem que ter não vocação, vinga. Né? Tem que ter. Vocação. O livro foi lançado quando? Tem quanto tempo que esse livro foi lançado? Foi lançado ano passado. Ele foi em homenagem ao centenário do Dr. Alberto Torres. Entendi. É porque na sua frase... Você já praticamente quase esgotou a edição desse livro. Eu não tenho mais o livro comigo. Esgotou. Agora, quem quiser... Ele se define como um veterano jornalista e um jovem escritor. Aí, quando ele diz que lançou esse livro no ano passado... quase 80 anos, né? Não, mas isso não significa absolutamente nada. Significa que a sua mente continua cada dia mais jovem. Mas então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Como foi a sua incursão na literatura? Na literatura? Bom, eu tinha vontade de escrever, né? A princípio, eu pensei em fazer um livro de viagem, porque eu tenho viajado muito, principalmente nos últimos anos, né? Quando eu me aposentei no serviço público. Pois eu estou querendo fazer isso, mas eu não tinha muita coisa sobre a Europa, e a última viagem que eu fiz foi à Rússia, e trouxe muita coisa boa da Rússia, né? O metrô da Rússia é uma coisa deslumbrante. As estações do metrô da Rússia, de Moscou, são verdadeiros palácios, né? Você fica extasiado. Isso aqui é uma estação do metrô, mármore, estátuas, não sei o quê. Mas depois não houve oportunidade e tal.
E aí me surgiu a ideia de escrever sobre as minhas memórias, porque eu tenho muita coisa para contar e tal. Um arquivo muito grande, né? Eu tenho um arquivo bem extenso. Mas não sabia como ia começar. Fazer o quê? Fazer um livro sobre o quê? Sobre política só? Sobre jornalismo? Né? Sobre família, né? Os encontros da família e tal. Pois é, mas nesse livro então, você eu resolvi fazer articula isso bem. Um livro geral. Isso. Um livro de memórias. Nesse livro você articula esse é geral. isso muito bem. Geral. Exatamente. Eu falo sobre tudo, isso. jornalismo, sobre política. Tá? Você consegue fazer uma integração desses assuntos com uma dinâmica muito boa e o leitor é muito agradável para o leitor. Né? É uma leitura agradável. A sua opinião é uma muito valiosa. É uma leitura agradável. Eu tinha momentos que eu não queria parar, não queria largar o livro para não perder ali a próxima situação que você estava descrevendo. Isso é um comercial para quem ainda quiser ler o livro. Exatamente, com certeza. É um livro agradabilíssimo. Muito agradável mesmo. Eu tenho um colega, o João Familiar, que é defensor público, ele falou que estava lendo A Vida de Hitler, um livro de 600 páginas, e que ele estava na página 201, 202. Pois é, você Mas consegue... depois ele foi lá foi lá no lançamento e parou de ler A Vida de Hitler. Você consegue fazer bem o que Machado de Assis dizia, que o autor não pode cansar o leitor. E você tem essa aptidão. A jornalismo e também como advogado, você não pode escrever muito, não pode ser prolixo, tem que ser objetivo. Né, pragmático. Pragmático, exatamente, é isso mesmo. Hertal, então, bom, falamos então sobre a repercussão desse lançamento. A repercussão foi tão boa que me animou a escrever o segundo, né? Senão eu não escreveria o segundo. Tão maravilhosa que você partiu para o segundo, falando justamente no olhar sobre o Ministério Público Fluminense. Então, nesse livro, você focaliza especificamente o quê? Nesse livro eu focalizo especificamente o Ministério Público do antigo Estado do Rio de Janeiro, né? Porque eu sou defensor aposentado e, na época, até 1982, os promotores e os defensores públicos, eles participavam da Procuradoria-Geral da Justiça, e o chefe era único, o Procurador-Geral de Justiça. Então, eu vivi tanto a defensoria como a promotoria, e eu era o assessor de imprensa da Procuradoria-Geral da Justiça. Eu tomava nota, atendia os jornalistas e tal, que é uma função muito difícil, porque você tem que filtrar. Os jornalistas querem notícias que às vezes vocês não podem dar. E às vezes as notícias que eu quero dar, eles não querem, porque não tem interesse público. Tem que ter um jogo de cintura. Não é fácil ser assessor de imprensa. Então, aconteceu o seguinte, eu reuni tudo do Ministério Público antigo e quando cheguei na fusão... Você fala especificamente da coisa dramática da fusão. A coisa dramática foi a fusão dos estados, da Guanabara com o Estado do Rio. Isso é que foi o ponto nevrálgico da crise. Houve uma crise. E é isso que você aborda a fusão no deixou livro, sequelas os desdobramentos. Imensas. Eu acredito que em vários setores. Agora, o Estado do Rio tem um privilégio, que na fusão, tudo aqui do Estado do Rio, modéstia à parte, era melhor do que da Guanabara. A única coisa lá que era melhor era o salário. Você diz que aqui era melhor em qualidade. Qualidade, em, como é que se diz, em organização, tudo aqui era melhor. Você vê, por exemplo, na defensoria, aqui já era independente, só o chefe que era único, o procurador. No Rio, o cargo de defensor era o início do cargo da carreira de promotor de justiça. Sei. Isso dava uma confusão danada. E essa remuneração... Você pleiteava uma ação como defensor público, aí você era promovido a promotor. Aí chegava lá o processo na sua mesa e que você tinha promovido defendendo. Aí você ia falar acusando. Você tinha que arguir a suspeição. Né? Que coisa intrincada, na fusão, a organização foi nossa.
todas nós. Carreira paralela. De um lado, o defensor, lógico, e de outro, o promotor. São coisas que não se confundem. Lógico. Um tem uma missão, outra tem outra. Agora, depois é que com o defensor não houve nada. Por quê? Porque chegamos na Guanabara, nós pusemos tudo da defensoria daqui e lá. Tomamos todo o espaço. Mas na promotoria teve que ficar paralela com os de lá. Aí que foi o drama. Pois é, e como é que foi essa história da equiparação do pessoal daqui em relação ao pessoal da Guanabara? O governador Faria Lima, no dia 15 de março de 1975, houve a fusão. Que, em certo aspecto, teve coisas boas, né? Mas teve sequelas terríveis. Os promotores daqui foram trabalhar no Rio. Nós daqui, não é só de Niterói, do estado do Rio todo, foram trabalhar agora com o novo estado do Rio, né, que era o novo estado do Rio, Guanabara com coisa. E chegou o seguinte, que lá os promotores, vamos dar uma hipótese, ganhavam 10 mil reais por mês. Os daqui ganhavam 5. Pois é. E a previsão da fusão era uma igualdade de vencimentos, né? Aconteceu o seguinte, que você era promotor, eu sou promotor. Você era da Guanabara, eu sou daqui. Vinha um processo para mim, outro para você. Você falava a mesma coisa, quer dizer, o mesmo serviço, o mesmo regimento disciplinar, a mesma coisa. Só o salário que você ganhava o dobro do que eu ganhava. Pois é, e como é que foi essa então, equiparação? Os promotores tentaram pelas vias ordinárias, falaram com o governador Chagas Freitas, não conseguiram e tal. O único recurso foi fazer uma vigília institucional, que o povo chamou de greve dos promotores, que na realidade foi uma greve. Aqui no estado do Rio. No estado do Rio. Não, no Rio. Ah, no Rio? No Rio, porque aí já era um estado só. Foi no Rio. Tá, aí o governador era o Chagas já, Freitas. Aí depois da fusão já. Depois da fusão. Depois da fusão, E não conseguimos nada. Os promotores não conseguiram nada. Veio em 1980, o Chagas saiu do governo, não conseguiu nada. Veio em 81, não conseguiu nada. Você vê, só conseguiu a equiparação do salário do promotor com o defensor em 83. Né? Em 83. Custou 8 anos depois. Muito tempo. O Sávio Soares de Souza, que é meu amigo, grande escritor, grande pessoa. O Sávio prefaciou o livro. Ele disse que ele comprou um imóvel e ficou numa dificuldade imensa para pagar o financiamento do imóvel, porque os promotores ficaram 8 anos com vencimento defasado. Né? Então, só foi resolvido em 83, 8 anos após a fusão. Muito tempo. Esse foi a sequela no Ministério Público. E como é que você vê hoje as sequelas deixadas pela fusão? Como é que você vê essas sequelas em relação... Você acha que não? Não, hoje... Que houve uma superação? Eu fui contra a fusão, o governador Paulo Torres também contra a fusão, porque a Guanabara veio do Distrito Federal. O Distrito Federal era um emaranhado de pessoas, um vinha da Bahia, outro vinha do Amazonas, outro do Rio Grande do Sul, e não tinha uma identidade própria. Nós daqui do estado do Rio temos uma identidade. Nós temos raízes no estado do Rio. Tá? E a Guanabara herdou essa falta de identidade do Distrito Federal. E hoje já não existe mais. Naquela época a gente dizia que uma rua de Copacabana vai valer mais do que um municípiozinho nosso aqui. E era uma verdade, foi uma verdade. E até hoje ainda se verifica um pouco isso, né? Mas você não acha que o Rio de Janeiro, deixando de ser a capital do país, houve uma degradação? Não. Hoje, por exemplo, seria impossível se o Rio fosse capital do país. Não. Se o Rio, capital do estado do Rio, já é uma loucura, se fosse capital do país, nós não poderíamos viver aqui. Não, o Rio de Janeiro se degradou de tal maneira. Aceito inteiramente a fusão como um fato irreversível. Na época fui contra. Os fluminenses em geral, nós fluminenses, fomos contra. O Jorge Loretti, grande amigo meu e desembargador, Jorge Loretti, diz o seguinte: eu sou fluminense, eu cultivo o fluminensismo, esse amor à terra,
raiz da terra, nós somos daqui, nós conhecemos as pessoas, lidamos com as pessoas e tal. É diferente. O Hertal, nessa parte da fala do Hertal, eu queria aproveitar, Hertal, e dizer que eu entendo perfeitamente isso que você está dizendo. Quando eu escrevi minha monografia, o título ficou Niterói, muito além de uma bela vista para o Rio. E assim, eu falo de uma Niterói, essa Niterói, esse fluminensismo está dentro de nós. Essa raiz profunda. É uma raiz profunda, e o Hertal tem toda a razão. No meu trabalho, eu defendi também, eu era contra a fusão, até entender, depois a gente vê que havia necessidade, mas até hoje, né? Hoje a gente entende que havia, que houve a necessidade. Mas naquele tempo, né? Foi tudo muito machucado, muito doloroso, né? Muito doloroso. Foi muito abrupto, né? Foi muito abrupto. Veio de cima para baixo. A intenção do Geisel, quando fez a fusão, foi até certo ponto bem intencionado, vamos dizer assim. Porque ele queria, os estados fortes eram São Paulo e Minas. Ele queria que o estado do Rio fosse também um estado forte. Porque o estado do Rio, o grande erro foi quando houve a mudança da capital, quando Juscelino construiu Brasília, naquele momento tinha que fazer, em 1950, né? Quando foi a transferência para a capital. Foi em 60. Vamos ver. 1960. Naquele momento, tinha que ser feita a fusão do estado do Rio com o distrito. O estado do Rio devia voltar, o Distrito Federal devia voltar ao estado do Rio, porque o Distrito Federal foi tirado do estado do Rio. Ele teria que voltar ao estado do Rio. O que fizeram? Politicamente, erradamente, fizeram o estado da Guanabara. O estado é um estado que não tinha condições de sobreviver sozinho, porque a água vinha do estado do Rio, a energia elétrica vinha do estado do Rio, né? E a Guanabara não tinha, deu esse problema, que não teve outra alternativa a não ser a fusão dos estados. Hertal, você faz parte de algumas entidades culturais. Eu faço parte do Instituto Histórico Geográfico de Niterói. Isso prova que eu sou todo niteroiense. E de Bom Jardim, né? Instituto Histórico de Bom Jardim. Eu costumo dizer que eu amo muito Bom Jardim, como amo também Niterói, né? Porque Bom Jardim, eu estou até meio poeta. Mas Bom você Jardim, nasceu em Bom Jardim foi onde, pela primeira vez, eu vi a luz solar. A luz do sol. Pela primeira vez foi em Bom Jardim. É isso, e isso é muito significativo, né? Você nascer num determinado lugar, viver ali e ter amor e construir raízes profundas. Minha família é toda de lá, né? E você fala também muito bem a respeito da família e do quanto você é dedicado a ela. Obrigado, né? Isso mesmo. Então, gostaria de aproveitar esse minuto final, nós estamos a um minuto do final da nossa programação, para você deixar a sua mensagem final para o nosso telespectador. Eu quero agradecer mais uma vez a UniTV, da UF, esta entidade maravilhosa que tem educado tantas gerações aqui no estado do Rio, e a vocês, a Beth, a Elizabeth, a Bené. E dizer o seguinte, o lançamento do livro vai ser no dia 2 para os promotores de justiça. Vamos mostrar mais uma vez ali. E farei um lançamento aqui em Niterói também, para o pessoal de Niterói. Posteriormente a esse lançamento, né? Você marcará uma data. Eu marcarei data e terei o prazer. De qualquer maneira, então, eu quero agradecer e quero dizer que o que fica é o que está nos livros. Isso. Muito obrigado. Olha, nós é que agradecemos, que Deus te abençoe muito nessa trajetória maravilhosa de você contar essa experiência toda de vida que é maravilhosa para nós todos. Temos muito que aprender com você. Para você que nos assistiu, meu beijo, até o próximo programa. Grande beijo, até semana que vem. Quem não adquiriu o livro ainda, Jornalismo, Políticas e outras paragens. Na Gutenberg. Com certeza. Até a semana que vem.